Olá a todos, sejam bem-vindos então ao podcast do Clube Finanças, o A Letra Cão, e temos aqui uma convidada especial, a Bruna Fernandes. Ela é contabilista, especialista, não é? E vamos falar um bocadinho sobre como declarar os teus investimentos e vamos falar desta temática no âmbito, dentro daquilo que vai ser este podcast de hoje. 99% das perguntas são no âmbito dos investimentos. Portanto, Bruna, eu vou-te pedir então que te apresentes, a tua idade, o teu percurso académico e o que é que tu fazes realmente dentro da tua página. Então, olá a todos, eu sou Bruna Fernandes, contabilista certificada, mais conhecida como a contabilista nas redes sociais, no Instagram, quem me quiser seguir é contabilista.pt. E neste projeto eu falo muito sobre IRS, como é que devemos declarar os nossos investimentos, também ajudo quem quer criar o seu negócio e está naquela fase inicial também como tem que declarar as coisas, mas realmente até comecei o Instagram vindo dos investimentos, de como declarar os investimentos, até foi antes sequer ter a página já dava ajuda nesse âmbito. Quanto ao meu percurso académico, eu entrei na universidade em 2013, no SCAP, aqui no Porto, e tirei Contabilidade e Administração. Acabei o curso em 3 anos. Em 2016 comecei a trabalhar em gabinete de contabilidade e onde trabalho até o dia de hoje também em gabinete, apesar de ter o meu negócio próprio, que acaba por ser mais horas do que o meu trabalho em gabinete, digamos assim, mas ainda não quis deixar, portanto, por causa de todo o apoio que dou a empresas, que não é algo que faça a título pessoal, digamos assim. Uhum. Agora, a nível de. Agora vamos focar como eu disse, este podcast vai ser muito mais focado para, para as áreas dos investimentos, não falando muito daquilo que é o IRS, também aquilo que nós falamos aqui é só investimentos. Portanto, a primeira pergunta, acho que para quem quer investir, o que é que tem, ou seja, uma pessoa que caia de cabeça nos investimentos e que começa a investir, qual é o que tem de ter em conta a nível fiscal? Quais são as suas precauções que tem de ter em conta? Então, primeiro, uma coisa que até me tem surgido esta semana nas caixinhas de perguntas é como é que vou investir. Eu até costumo dizer, eu não sou uma página de investimentos, eu apenas dou apoio a quem já Claro. começou a investir, não é? E costumo dizer, eu acho que é, a maior parte das vezes, uma desculpa para não investir. Ai, porque eu não sei como é que vou declarar, não quero fazer isso, tenho medo de Uhum. cometer alguma ilegalidade. Calma, geralmente nós só somos tributados no ano seguinte, ou só temos que prestar contas perante as finanças no ano seguinte. Já estamos com medo antes sequer de investir, antes sequer de realmente acontecer o facto da tributação, não é? Alguma coisa está errada e nós temos estes medos enormes com as finanças. Também não acho que seja, mesmo em termos de sociedade, nada positivo, não é? Não é suposto as finanças ser um bicho-papão. E perceber o local onde se está a investir, porque depende muito. Se, por exemplo, forem a um banco português, os dividendos, à partida, eles já são tributados na fonte. Claro que só colocam no IRS se decidirem fazer e se for vantajoso. Já, por exemplo, os dividendos geralmente são sempre tributados, não é? Depois depende o local onde eles são obtidos. Quem usa outras plataformas e corretoras que investem em ETFs, em ações de outros Uhum. mercados e se receberem dividendos, aí temos de ver as taxas de retenção de fonte que foram aplicadas e depois também declarar cá em Portugal e fazer o devido acerto, porque geralmente as taxas são diferentes conforme os países. Então é importante ver que taxa é que estamos a ser tributados nos outros países. De qualquer forma, nós a declarar cá também fazemos o acerto com o Estado português e temos que pagar ou não mais alguma coisa. Depois, também temos a parte da venda de ações, digamos, mesmo venda de ações, não é o chamado mais ou menos valias. Também é algo que recebo sempre muitas vezes esta pergunta, que é, eu só tenho que declarar quando vendo com mais-valia? Não, o que interessa é declarar a venda. Se efetivamente houve mais ou menos valias, isso depois na declaração fica lá o resultado, não é? À partida aparece menos valia se for o caso, e depois
aquilo, se for menos-valia, se uma pessoa optar pelo englobamento, que depois podemos mais à frente explicar Sim, o sim. que é este englobamento, mas se optarmos por essa opção, essas menos-valias poderão ser abatidas nos próximos 5 anos a mais-valias futuras. Isto, claro, depois se compensar fazê-lo, mas compensa, quando nós não sabemos o futuro, declarar as menos-valias, até para abater mesmo Uhum. nesse ano se há mais-valias noutro produto. Exatamente. Portanto, Uhum. faz todo o sentido que assim seja feito, não é? Porque nós declaramos, depois aquilo é feito tudo um bolo, digamos assim. Pegando nessa parte dos investimentos em ações e em ETFs, já vamos pegar um bocadinho nos dividendos. A nível de tributação, para uma pessoa que começou a investir e que ainda não tem nem mais nem menos valias, o que é que tem que ter em conta? Já que ele começou a investir, tem que declarar esses mesmos investimentos ou só quando essa pessoa vende e tem menos ou mais valias? Então, se só investiu e ainda não ocorreu nem venda nem recebimento de dividendos, não tem de fazer nada na prática. Ou Uhum. seja, não vai ter que andar a fazer contas, não vai ter que andar a indicar qual é o produto financeiro, nada disso. Dependendo do que está associado a esse movimento de estar a investir, isto porque é que eu falo nisto? Porque, por exemplo, na de Giro, sabemos que é aberta uma conta na Alemanha, não é? No Sim, Banco certo. Flatex. Ou seja, o que é que está no nosso código português? E que tem até mesmo um espaço no anexo J da declaração, que é, temos que dizer, apenas dizer qual é o IBAN dessa conta, todas as contas que nós temos no estrangeiro. Ok, Portanto, mesmo que não exista nenhum rendimento ainda associado, não houve venda, não recebemos dividendos, devemos declarar essa conta bancária. ok. E a nível de o que devemos fazer na prática, quando efetuamos então a nossa venda e há mais ou menos valias, o que é que podemos fazer na prática? Também, antes de, e aqui também é importante referir que não é a nível de fazer nada da declaração, é mesmo a nível de ir colocando os dados que nós temos. Isto porque, imagina quem investe em ETFs, só vende daqui a 10 ou 20 anos, se for essa a política ou compra uma ação e também só vende daqui a não Uhum. sei quantos anos. Convém ir registando, porque não vai fazer nada na declaração de IRS, pelo menos aos dados que nós temos neste momento de ser obrigatório, não é? Porque pode Certo. mudar tudo e vai ser agora o Orçamento de Estado em outubro, pode mudar tudo, não é? Mas com as informações que temos à data de hoje, se não vende nem recebe dividendos, não tem que fazer nada. Eu aconselho sempre a ir mantendo um registro. E disto, aplicações que o fazem, ou então no próprio Excel, fica mais em conta, não é? O que é que eu aconselho sempre a colocar? Data de compra, número de unidades, Uhum. valor da unidade, depois um campo para o ISIN, é assim que se diz, para o Sim, sim. código da ação, Isento, ou sim. do ETF, sim. O local, isto vê-se pelo ISIN, que tem lá a informação de onde é que está domiciliado, porque isto é que importa, não é a sede da corretora. Para mim, é sempre de onde vem o dinheiro, que é onde está registada a empresa, o Correto. ETF. Depois, o valor total, não é? Porque nós pomos unidade, valor da unidade, depois o valor total e despesas associadas com essa compra. Portanto, Ok. estes são as informações que devem ir mantendo registadas. E não sei se isto é um bocadinho uma pergunta ingênua, mas nós estamos a agir por conta própria. Se efetuarmos uma compra de um determinado ativo, seja ele para investimentos, para dividendos, uma ação ou um ETF, se nós registrarmos no Excel, e como tu disseste, nem que seja para 20, 30 anos, nós temos que ir registando e mandar esse registro. E se nós registarmos a nível de compra, se registarmos o valor mal e mandarmos esse valor mal? Não sei se fiz-me entender. Então, aqui não entendi a parte do enviar, não vais enviar para ninguém, é mesmo para ter o próprio registro para quando tiveres que preencher no momento de uma venda, porque Uhum. vais comprando, sei lá, uma unidade cada mês, dá 12 ao ano, isto ao fim de 10 anos, Ok, 120 unidades, não é? ok, perfeito. E se, pronto, é basicamente isso que eu estou a perguntar. Se na compra nós registamos um determinado preço e depois, quando formos a vender e que temos que declarar essas mais ou menos valias, e se houver aí discrepância entre os valores reais, os valores realmente que eram, que estavam na corretora no momento da compra e não que estavam no Excel.
Assim, aí está um erro, não é? Podemos ter problemas porque estamos a declarar uma coisa errada. Nós Uhum. temos que ter atenção às informações que temos. Depois, no final do ano, geralmente as corretoras dão-nos um documento e nós podemos ir olhando a ver se bate certo, não é? Uhum. Uh, à partida, um ou outro erro também não seria por aí, mas convém nós validarmos a informação que temos, como qualquer mesmo nosso trabalho, nós geralmente vamos validando certas informações, não é? Certo. Convém sempre ter o nosso próprio registro para ver se está certo. Isto é muito simples, se nós metemos valor unitário e o total das unidades, a partir do valor total depois há de constar, não é? Mesmo no relatório de que sai da corretora, vai ter que dar certo com o que nós temos. Normalmente lá também já faz esses, conforme a corretora que usam, por isso é que eu aconselho sempre a usar o Excel, porque há corretoras que são bastante difíceis de ler os documentos oficiais, há outras que não, depende de cada uma. Mas eu aconselho sempre a fazer este registro. Não é para dar a ninguém, é simplesmente para facilitar o trabalho a preencher a declaração, ou se depois vão dar a alguém para preencher, porque isso já Claro, facilita sim. imenso o trabalho. Ok, e agora passando aqui à parte daquilo que eram os reinvestimentos, se nós colocarmos, por exemplo, cai-nos os dividendos na conta e se optarmos por, acho que há corretoras, salvo erro, que têm mesmo essa opção de auto-reinvestir, o que dá propriamente um benefício fiscal. Nesse aspecto, o que é que acontece a nível prático? Então, aqueles que automaticamente reinvestem, ou seja, não chega a estar disponível para levantamento na corretora, não é? Uhum. Aí é como não tivesse recebido. Isto já estive a analisar certos documentos de estudo que já se fizeram, quando andei a procurar no Google e assim já encontrei certas coisas que realmente davam essas dúvidas se teriam mesmo quando reinveste declarar alguma coisa, mas o que ficou nesse estudo é que não, mesmo a resposta da AT é que não, reinvestimento automático não se teria de declarar. Agora uma coisa é, tem acesso, imagina, distribui dividendos e a pessoa decide comprar com esses dividendos mais ações, aí a pessoa tomou essa decisão, não foi automático. Ela própria que optou por isso e não levantou o dinheiro para a conta. Aí tem de declarar. Agora, Ok. naqueles ETFs que são acumulativos, nesses casos, a pessoa não tem sequer a opção de receber na conta, não pode retirar, tem mesmo que vender. Aí é considerado que só no momento da venda é que há tributação, porque nem sequer teve acesso ao dinheiro, digamos assim, da outra forma possível. Então, basicamente, se não temos duas opções, se não cai na conta e se são automaticamente reinvestidos e não temos que ir lá, aquele é automático, não temos que ir lá, então não temos que declarar nada. Exatamente. Por outra via, por outro lado da moeda, se cai na nossa conta e se nós formos lá comprar com aquele dinheiro que caiu, aí nós já temos que declarar. Ok, perfeito. Exatamente. Só deixar aqui que conta da corretora, não conta bancária, só para quem possa ajudar aqui dúvidas. Claro. E a nível dos investimentos, já falaste no início um bocadinho deles que têm que se investir, salvo lá está esta opção que dissermos agora, se for reinvestimento automático. Como é que funciona a nível também da tributação estrangeira? Porque eu já ouvi falar que a tributação de dividendos aqui em Portugal é diferente também do que receber dividendos lá fora. Como é que funciona isso? Então, primeiro indo à parte, como o bocado estava a perguntar como declarar as mais e menos valias, começando por aí, geralmente uma venda de ações ou de ETF não gera tributação, só gera tributação em dividendos. Até o momento nunca tive nenhum caso, apesar de ter lá a parte para colocar imposto pago no estrangeiro, no anexo J não é costume haver tributação. Ou, por exemplo, pode ter aquele documento lá, se a pessoa realmente tiver entregue uma declaração de IRS no tal país e depois de entregar cá. Mas nas vendas de ações não há tributação. Okay? Nunca vai haver aqui dupla tributação porque simplesmente não há. Portanto, quando tiver a ação, comprou, vamos imaginar que por 15, vendeu por 20, tem aqui uma mais-valia de 5 euros. Okay? Sobre esses 5 euros vai ser aplicada a tributação normal que se aplica a estes produtos financeiros, que é de 28%. A pessoa, se optar pelo englobamento, como tinha dito antes, explicar o englobamento, que é juntar estes rendimentos
com os nossos outros rendimentos, o nosso salário, quem tem atividade própria com o valor de rendimento coletável da atividade própria, se nós juntarmos, esses rendimentos vão ser todos juntos e podem, em vez de ser tributados à taxa de 28%, que é a taxa liberatória, que é logo aplicado, será aplicado pelas taxas de IRS, que vocês podem consultar no artigo 68, que vão desde 14 de maio até 48%. 14,5%, o primeiro escalão é 14,5%, que é até 7.112 euros de rendimento coletável. Depois temos a seguir 23%, que é até 10.732, se não estou em erro. Portanto, para quem investe para quem opta pelo englobamento, só compensa se o rendimento for nestes 2 escalões, porque o terceiro escalão já é 28,5%, ou seja, já não compensa estar a optar por essa opção do englobamento. Aqui é preciso jogar, porque é melhor pagar 23% do que 28%. Claro, é só por esta ótica, só que só compensa nestes escalões de rendimento. Também tem saído muito nas últimas semanas 2 questões, que é, parece que vai haver já neste Orçamento de Estado novos escalões, ou seja, neste momento eu acho que são 7, vai haver um escalão ali no terceiro escalão, que é dos 28,5%, vai haver um buraquinho, porque ele vai 10.000 até 20.000 e dava um salto muito alto para um escalão aqui intermédio, não é? Vai ser alterado. Também acho que no escalão mais acima também vai haver ali uma alteração, portanto, entretanto, vão ver nas notícias se já tiver saído. E também andava em cima da mesa o englobamento passar a ser obrigatório e não opcional. Até o momento penso que não vai vir neste orçamento, mas andava isso em cima da mesa, que tem sido bastante discutido, que a maior parte das pessoas não estão interessadas nisso, portanto, isso depois vai a votos e é o que o governo decidir, não é? E a nível, falaste das mais e menos valias, mas a nível de dividendos, aquilo que é, as pessoas conhecem pelo formulário e também cá na Giro, e as pessoas falam muito nisso, o formulário W8N. O que é que isso significa e também porque é que é importante nós darmos um visto nisso antes mesmo de continuarmos operacionais dentro da corretora e começarmos a investir? Então, o W8N aplica-se para ações dos Estados Unidos, porque é que eles têm formulário para nós dizermos que não somos residentes nos Estados Unidos. Ou seja, não vamos ser tributados à taxa que se aplica lá, que seria os 30%, se não estou em erro, que é o que se aplica aos cidadãos dos Estados Unidos. Neste caso, e todos os países em Portugal fez vários acordos e temos vários com vários países, eu não quero estar em erro, mas acho que são 90 e tal, não quero estar a dizer isto errado, que são as convenções de dupla tributação. Elas estão nas finanças, podem ir pelo Google ou na própria parte do portal das finanças, logo na página inicial tem, até posso verificar aqui os passos. Então, se abrirem o portal das finanças, onde diz informação, tem cidadãos, negócios, outras entidades onde tem informação, tem fiscal e aduaneira, será? Exatamente. Depois, informação fiscal, consultar. E tem aqui uma parte que diz que é logo 1, 2, 3, 4, quinto, convenções para evitar a dupla tributação. E tem o quadro resumo, que é um quadro com todos os países, ou as convenções. As convenções é o textozinho que tem para cada país, tem que procurar o país onde tem a ação, ou então no quadro resumo tem logo um resumo, pronto, a dizer de forma mais simples as taxas que se podem aplicar, por exemplo, depois tem dividendos aí a dizer 15%, que é o que o Estado da fonte, que é de onde vem o dinheiro, pode tributar. Portugal será o Estado de residência neste caso. Então, estão a dizer que o máximo será 15%, que geralmente quem assina o W8N é taxado nesses 15%. Depois a declarar cá em Portugal, a declarar os dividendos, no anexo J, no quadro 8, nós colocamos lá, aquilo está dividido, isto é muito engraçado para quem nunca preencheu, porque não é nada... ninguém adivinha isto, quem nunca fez, mesmo eu nunca tenho informação para saber que a linha não seria a 1, seria a linha 801, e quem for abrir o anexo J esse quadro, geralmente quando se está a preencher investimentos, aquilo não se coloca linha 1, dá logo o erro, porque aquilo, mesmo o número da linha começa 801 a... Uma pessoa, será difícil adivinhar, quem nunca fez isto, que tinha que colocar 801 e não 1. Mas pronto, isto depois no quadro 9 é 901 e por aí fora
tenho esta terminologia a colocar. Portanto, eu tenho ações, os dividendos coloca-se por país da fonte, ou seja, se temos mais que uma ação dos Estados Unidos, agrupamos e pomos país da fonte Estados Unidos. Por acaso temos a outra ação que é da Alemanha, colocamos Alemanha no país da fonte e daria 2 linhas. Depois tem uma parte que diz imposto pago no estrangeiro e nós apenas na parte que diz no país da fonte colocaríamos os tais 15% que seria o que seríamos tributados, que fomos tributados lá nos Estados Unidos. Depois tem uma coisa aí de país do agente pagador, não interessa aqui por acaso, isto é outras situações. Depois, por exemplo, se olharem quem usa um banco português, geralmente é tributado a 15% o valor que pagou nos Estados Unidos e depois 28% por ser a taxa de Portugal, ou seja, por isso é que aparece também imposto retido em Portugal, que é para esses casos de quem compra por bancos portugueses, porque faz as 2 tributações. Depois E aqui, funciona como esse formulário das corretoras, correto? Depois. eu acho que cá em Portugal eles não pedem para preencher o W8BN quando estão a investir em Não? ações estrangeiras. Ok. Não Ok. tenho a certeza, porque nunca investi, sei que tenho o Banco BIC, não é? E o Banco Invest, que são as mais comuns, mas acho, e o Milênio também tem o Milênio BCP, mas acho que eles nem pedem para preencher, pelo menos não dão ao cliente para o preencher. Não tenho a certeza, posso estar a dizer uma Ok. barbaridade, mas pelo menos os meus clientes nunca me falaram que tivessem assinado quando era comprado cá em bancos portugueses. Na de giro, tem logo o formulário, preencham, não vai mal nenhum, portanto, preencham aquilo para não serem tributados a 30%. Ok. Até Agora, porque, até deixo aqui essa nota, porque se as convenções existem, elas são para ser usadas, ok? Porque depois, se vocês forem perder o crédito de imposto, não vos é facultado porque não usaram as medidas que vos são dadas. lá está, até é benéfico para nós, não é? Assim, Exatamente. colocarmos lá o visto do formulário. Agora, continuando a falar de ações, eu acho que até tenho uma pergunta interessante no âmbito das ações individuais mesmo. Aqui em Portugal, há algum benefício? Porque é que eu estou a fazer esta pergunta? Porque acho que em países nórdicos da Europa, há um ou outro que se comprares uma ação e a mantiveres durante mais de um ano, tens ali benefícios fiscais. Isto acontece cá em Portugal? Temos alguma coisa desse género ou não? Não, a nível de manter, por exemplo, não há nada, pelo menos, mesmo quem preencha a declaração percebe logo isso, que não tem nenhum campo específico. Quando há benefícios, às vezes tem outro quadro para preencher e aqui nem sequer se aplica. O único benefício que eu vejo assim que possa existir é se investirmos em empresas, é mais fácil ter a certeza disto em Portugal, se estamos a investir em empresas portuguesas, que sabemos se elas são PMEs, em que existe que só temos que declarar 50% do valor, isto para dividendos, 50% do valor. Okay? E também acho que tem aqui para mais-valias, acho que na venda também tem aqui algum benefício. Mas sei que quem por exemplo, temos uma empresa, eu tenho a minha empresa e eu recebo dividendos da minha empresa. Eu só vou declarar, imaginem que eu vou receber 30 mil euros. Ok? Desses 30 mil euros, deixem-me fazer aqui uma conta rápida, abrir o senhor Excel. Eu venho da contabilidade, mas nós não somos pró a Máquinas, fazer claro. contas. Exatamente. Nós estamos muito habituados ao Excel e calculadoras. Portanto, ia pagar, em 30 mil, ia pagar 8.400 euros de impostos, tais 28%. Ou seja, eu a preencher o IRS, como era uma PME, só declarava 15 mil, isto se eu quiser colocar no IRS, mas para este caso específico de PMEs, eu aconselho sempre a simular o IRS para ver se é vantajoso, porque vai-se buscar sempre alguma coisinha destes 8.400. Porquê? Porque só temos que declarar 15 mil euros, que é 50% do valor que recebemos, e não os 30 mil, mas declaramos 8.400 que pagámos na fonte. Ou seja, dá sempre a buscar um valor destes 8.400. Ou seja, a nível de benefícios e a nível daquilo que eu fiz, de acordo com o que eu fiz da minha pergunta, só existem então esses benefícios, entre aspas, não é? Daquilo que eu mencionei. Passando agora aqui a outro tema, se não ações, a nível de. Isto é uma questão muito perguntada naquilo também que é as nossas páginas. A nível de criptomoedas, o que é que tens a dizer e se há alguma coisa a declarar dentro desse ativo? Então, criptomoedas relacionadas com investimento, ou seja,
Uma pessoa acaba por, que agora muita gente o faz, compra moedas, seja nas plataformas, agora também existe, percebe melhor do que eu, para guardar, não é? Como é que se chama? As wallets, sim, sim, sim. Exatamente, tem isso, pronto. Não interessa a forma como é, mas adquire compra criptomoedas e vai acumulando e um dia até vende, não, pelo menos neste momento, à data de hoje, há outros países da Europa que têm tributado, portanto, não demorará muito tempo até em Portugal ser feito o mesmo, não é? Não sei se é um ano, se é 2, se é 5 anos, mas eu acho que 5 anos já será tributado, que neste momento tudo que está relacionado com investimentos, ou seja, a pessoa compra e vende e recebe ali, tem uma mais-valia, não é? Não é tributado, não precisa fazer nada. O que é que eu aconselho? É guardar esse registro, porque imagina quem comprou Bitcoin há uns anos e depois vendeu agora, não é? O rendimento que ganhou, ou seja, aquele entrou na sua conta bancária, se por acaso compra algum bem, ou se ativa lá algum sininho e se as finanças decidem ir perguntar Pois. o que é, convém ter um registro do que é que aconteceu. Lá está, manter a informação que, ok, comprei esta Bitcoin não sei há quanto tempo, ou outra moeda qualquer, e vendi e recebi isto, ok? Porque como não vai no IRS, eles vão perguntar, ok, de onde é que veio o dinheiro que tu não declaraste? Exatamente, Okay? Portanto, claro. só por isso chama-se manifestação de fortuna. É o termo que se usa para este tipo de aparecer no extrato mais dinheiro do que o que seria suposto ou que estaria declarado, digamos assim. Claro, mesmo não Agora, declarando, mesmo não, não não se. declarando, então, se por acaso vendermos alguma coisa dentro de uma corretora e passarmos para a nossa conta, Uhum. se ativar esse tal sininho, e eles, mesmo assim, mesmo não declarando, eles podem perguntar, correto? Exatamente, Ok, porque ok. eles têm todo, eles se houver, isto está no código, não é? Se eles tiverem qualquer suspeita, seja de que por razão for, têm acesso às nossas contas bancárias. Portanto, vão ver, está lá uma entrada de 100 mil euros e o nosso IRS anual é de 10 mil euros nos últimos, sei lá, 5 Pois, anos, eles vão perguntar onde é que veio esses 100 mil euros, não é? Quem é que te deu esses 100 faz mil sentido, euros e sim. porquê? Porque doações também têm que ser restadas, esse tipo de. Tudo tem que ser pronto, as doações têm mesmo um formulário para preencher, as bitcoins não têm, portanto eles podem perguntar e nós, olha, está aqui, comprei, tem aqui o registro da compra e está aqui as informações e Sim, eles sim. analisam tudo, ok. Não, é só perguntar, não é? Não vai ser nada instaurado, é simplesmente analisar cada caso. O contrário, que é, imaginem que eu presto serviços de contabilidade e a partir desta data eu só quero ser paga em criptomoedas. Neste caso, eu sou tributada na mesma. Porquê? Porque aqui não estamos a falar de dinheiro, não estamos a falar de investimentos, estamos a falar de um serviço que eu prestei, que tenho que Rendimentos, sim. passar uma fatura e Uhum. que não interessa a forma como é pago, eles não lhes interessa isso. O que interessa é, ok, eu prestei um serviço e eles, em termos de código, eu tenho que declarar todos os rendimentos que eu obtive através do meu trabalho, da minha prestação de serviços ou da minha venda de produtos, seja o que for. Aqui quando é rendimento da minha atividade, tem de ser declarado, porque não está associado ao dinheiro em si, está associado à atividade, à fatura. Se uma pessoa trabalha para uma empresa e tem um contrato de trabalho e decide que vai receber o seu dinheiro em criptomoedas, também não interessa. O que interessa é que prestou o serviço, ganhou esse dinheiro, tem que ser declarado. Exato. Rendimentos é uma coisa, investimentos é outra. Exatamente, porque aqui é a mesma coisa, nós tanto podemos receber o nosso salário em dinheiro, numa transferência bancária, e somos tributados da mesma forma, não Claro, interessa. sim, sim, sim. E agora a nível de peer-to-peer, essas Uhum. plataformas peer-to-peer, funcionam de maneira diferente àquilo que são as ações ou são ela por ela? Funciona igual aos dividendos. Porquê? Ou seja, são rendimentos de capitais e não mais-valias. Neste caso, o termo correto que nós ganhamos com estes investimentos são juros. Ok. Portanto, é a mesma forma de declarar os dividendos. Depois das plataformas, geralmente quem trabalha com a GoParity, que é outra também muito conhecida cá em Portugal, que agora não se usa tanto. Eu uso, eu vim com Usa esta pergunta daquela. porque eu não Uhum. uso nenhuma, atenção, e eu Ah, não ok. estou muito por dentro das peer-to-peer, mas Uhum. eu vim com esta pergunta porque muitas pessoas pensam que tem uma distinção, e eu gostava também de saber, daquilo que eram as ações e daquilo que elas investiam dentro da Giro, ETFs, Uhum. por dividendos que recebiam. Mas
todo aquilo que são a GoParity, por exemplo, e as restantes, são de igual forma, em termos fiscais, tributadas? Funcionam? É exatamente igual. No campo, se for de uma. Aqui o que temos as corretoras. Por exemplo, se for uma corretora, não sei se chamam corretoras na mesma, as peer-to-peer, se for estrangeira, colocamos no anexo J e dizemos no código de rendimento, no quadro 8, rendimentos capitais, tínhamos os códigos de dividendos ou lucros e depois temos um que é para juros sem retenção em Portugal, que é o E21. Colocaríamos esse. Depois, existem corretoras que separam e dizem tem as empresas no descritivo e diz quanto é que já taxou na fonte. Diz mesmo, por exemplo, se for uma empresa de Portugal, tem lá empresa Portugal, o NIF da empresa e diz 28%, já foi tributado. Ou seja, a pessoa só declara se quiser. Ok, Já só foi declara entregue. se quiser, se for em Portugal. E for em Portugal. se aquela empresa não é pelo site que estão a comprar, pela corretora, diz mesmo lá a descrição de cada empresa. Depois eu, quando estou a declarar isso, ok, esta é de uma empresa de Malta, de uma empresa não sei de onde, coloco lá o país da fonte, depois vem, ok, esta é portuguesa, vou optar pelo englobamento, que aqui o anexo se tu declaras, que é o que é de empresas portuguesas, se declaras é porque estás a escolher o englobamento. As mais-valias é que te dão a opção de se queres ou não englobar. Agora, dividendos de ações portuguesas ou juros de ações portuguesas, automaticamente, quando preenchemos no anexo E não confundir com o anexo J, automaticamente já estamos a dizer que queremos que aquilo seja englobado com o nosso rendimento. Ok. E se não queremos englobar, não preenchemos. Desculpa, diz. Não tem mal. Dentro daquilo que dentro de todos os termos fiscais que falamos, e dentro daquilo que percebemos o que é que temos ou não quanto investidores de declarar, vou-te perguntar isto. E se não declararmos nada, o que é que pode acontecer? Isto também para as pessoas ficarem alertas daquilo que pode acontecer, evidentemente, se não declararem e se não se preocuparem com isto. Então, como tudo, isto é o mesmo que costumo dizer, quem anda à chuva pode se molhar, não é? Como pode não se molhar. Que é, quantas pessoas é que até agora nunca declararam vendas de ações e dividendos? Posso-vos dizer que deve ser mais que 50%. À vontade. Até o último ano de 2020. Porque não havia quase nenhuma informação. E também eram poucas as pessoas que investiam. Só neste momento do ano passado, mais com a pandemia e com a criação destas páginas, como a tua, de investimentos, é que começou este boom de investimentos, não é? Sim, Porque antes eram poucas pessoas que o faziam. Então, como não se falava, também muita gente não sabia se tinha que declarar ou não. E também a nossa AT não ajuda muito. Muita gente, o ano passado, recebeu uma notificação, não é fatura, a dizer, se tiver rendimentos do estrangeiro, deve declarar, se for ações, dividendos. Recebeu esta nota. Porquê? Porque muita gente já se falava em investimentos, então eles decidiram, ok, se calhar é melhor nós darmos aqui um aviso, porque também da parte deles não existia grande informação. E as pessoas ficavam na dúvida, eu não tenho informação nenhuma, não vou preencher isto. Mas tudo o que nós ganhamos deve ser declarado. E se nós não o fizermos e há de descobrir, porque depois existe essa parte que é, se calhar a maior parte não vai ser descoberto, porque eles não têm sistemas preparados neste momento para descobrir isto, especialmente se for de empresas fora da União Europeia. Da União Europeia existe maior comunicação entre os países, mas fora da União Europeia existe pouco, apesar de existir, não é tão forte como na União Europeia. E o que é que acontece? Estamos sujeitos, se formos descobertos, não temos declarado, sofrer coimas. Temos que declarar o que não foi declarado e ainda é aplicado uma coima. Portanto, na dúvida, declara-se, como é óbvio, para não estarmos sujeitos a isto. Mesmo às vezes eu costumo dizer, mas eu não declarei, devo declarar. Eu digo, a minha opinião, como que sei o que pode acontecer, é que sim, como obviamente agora depende de ti, se só queres declarar, se um dia foi descoberto, portanto, tudo bem, tu é que sabes. O que pode estar é sujeito a multas, que varia o valor, tinha que dizer, ou deve ir para aí de 150, depois daquilo é diferente de particulares para empresas, até, sei lá, 10 mil euros deve ser muito, mas às vezes costuma esse limite, costuma ir de 150 ou 200 até esse valor. Tinha que ver aqui o REGIT, que é o Código das Infrações Tributárias, e tem o valor sobre omissão de dados, que é isto que se chama omissão de valores que nós tínhamos que colocar na declaração de IRS. Eles geralmente,
aquilo nós temos 4 anos, se não houver notificação, ao fim de 4 anos eles já não podem obrigar-nos, não podem aplicar multas nem obrigar-nos a pagar impostos Pois, sobre é esse isso que eu ia te valor. perguntar. Depois de não declararmos, porque serve de um ano para outro, ou seja, eu estou a fazer compras ou vendas em 2021, depois vou ter que declarar isso em 2022, correto? Exatamente. Qual é o tempo de limite depois para declarar? Então, esses 3, 4 anos, e a passar esses 4 anos, eles já não podem fazer nada? Exatamente. Ou seja, quanto mais cedo se apercebe que não declarou, declarar, se puder. Se já tiver passado os 4 anos, ignorar. Okay? Porque já não vai fazer nada, já passou os 4 anos, que é o tempo da prescrição das infrações. Portanto, neste caso, é para ser notificado. Existe o tempo da prescrição e da caducidade. Okay. Imagina que se eu não for avisado no período de 4 anos, não me vai acontecer mais nada. Agora, se eu já recebi uma notificação, depois entra o prazo da caducidade, que pode ir até 8 anos. Porque aí já fui notificado para resolver a situação. E a nível de notificação que temos que pagar alguma coisa. Se não pagarmos, por exemplo, estamos no ano de 2021, eu faço compras e vendas, tenho que pagar em 2022. Se não o fizer, recebemos notificação e aonde? Podem ou não receber, só se eles tiverem algum botãozinho que aquilo acenda e que descubram, ok, naquele país este contribuinte ganhou não sei quanto, e na nossa declaração cá em Portugal nós não temos nada, e ele era cá residente, e não temos nada sobre este rendimento que aconteceu. Acontece muito com pessoas que saem de Portugal para ir trabalhar para fora e que por acaso nunca deram saída, ou naquele ano não deram saída como estavam fora de Portugal, porque se nós não avisarmos, eles também não sabem, se não formos mudar a nossa morada fiscal, se não mudarmos no cartão de cidadão. Então o que é que acontece? Lá fora, eles depois comunicam, imagina, eu fui para a Inglaterra e estava lá a trabalhar e ganhei 10.000 euros. Depois, passado uns anos, geralmente é 2 anos, recebe uma notificação a dizer, olha, no ano de 2018 você ganhou 10.000 euros na Inglaterra e era cá residente e não comunicou. E eles automaticamente até aplicam um valor. E diz, olha, tem que pagar, fazem métodos, às vezes pedem para dizer, olha, comunica o que está em falta, e nem te dizem o que é que está em falta, só dizem que existe valores por declarar. Outros casos, quando já passa algum tempo, fazem métodos oficiosos, que é pela informação que têm, fazem a declaração de rendimentos, preenchem o IRS eles próprios na prática e dão-te um valor para pagar. Ok, e vemos nós o que temos para pagar. Às vezes podem não estar correto e a pessoa prefere alterar a declaração e meter os valores corretos e efetivamente ganhos. Para ativar esse sininho, lá está, que podem, como tu disseste, pode ou não mandar notificação. Para ativar o sininho, eu falo por mim, eu no meu caso, em 2019, tive mais-valias, mas como as mais-valias eram mínimas, eu quando fui à contabilidade, eles disseram que não vale a pena porque são mínimas. E agora pergunto, qual é o limite, qual é o mínimo possível para também para eles ativarem o sininho e para nós também nos preocuparmos a declarar esse valor, porque uma coisa é dizer que tem mais-valias de 50 euros, outra coisa é termos mais-valias de 10.000 euros, por exemplo. Qual é o valor mínimo da nossa preocupação? Não existe mínimo. Não há 1 cêntimo, 5 euros, não tem nada no código que diga um valor mínimo. Agora diz-me assim, se calhar tu nem pagaste IRS nesse ano. Se englobasse ou se juntasses tudo, até poderias não ter tributação, e vamos imaginar. Então, ou coisa, se da coleta dava 0 a pagar. Ou seja, em termos de lesar o Estado, não lesaste em nada. No mesmo caso, na menos-valia. Ou seja, nesse caso... eles deixam-te passar. Exatamente, porque mesmo que te obrigarem, não ia dar imposto, não estavas a lesar o Estado. Agora, não existe mínimo, portanto, uma pessoa tem que declarar, porque tu estás a dizer que tiveste uma mais-valia de 50, e se estiveres a fazer os cálculos errados? Não é? Tu podes declarar, e depois eles podem te pedir informações sobre aquilo que tu declaraste. E depois averigam se tu realmente puder. Alguns não perguntam nada, mas estás a perceber, tu estás a achar que é isso, mas tens finanças a acharem que não é isso. E tu não declaraste para eles analisarem realmente o que lá está. Portanto, mesmo que seja 1 euro ou não, pode ser 1 euro para ti e para as finanças não ser 1 euro. Podes ter feito mal os cálculos. Portanto, a importância de declarar para depois. Está lá, mal ou bem tu declaraste efetivamente, não é? Está lá, pelo menos tu tentaste fazer o correto. E se eles quiserem, podem analisar e pedir-te informações, mas pelo menos está lá qualquer coisa declarada.
Ok, basicamente aqui a lição é sempre declarar. Sempre Exatamente. possível declarar. Ok. Exatamente. Eu. Ir preparando logo as coisas para preencher aquilo ser fácil. Ok. A nível de Excel, não é? Ok. Exatamente. Eu meti dentro daquilo que foi o nosso Instagram do Clube Finanças, eu meti uma caixinha a dizer que ia-me preparar para ter um podcast contigo e se as pessoas tivessem, para além destas perguntas que eu te fiz aqui, se tivessem algumas perguntas interessantes num âmbito de investimentos e noutras coisas que quisessem fazer. Eu vou escolher aqui uma, duas ou três também para depois darmos como terminado este podcast. E posso começar, por exemplo, aqui uma pergunta que é para um seguidor diz para falar do novo regime do englobamento. Não sei se podes falar sobre isso. Era o tal que eu já tinha falado daquela notícia que tinha saído, que queriam englobar as rendas. Até era mais das rendas, não me estava a falar das ações, mas até a primeira vez que saiu foi sobre as rendas, que queriam quem arrenda casas, não é? Que queriam, porque paga 28%, queriam pôr que juntar aos outros rendimentos. A primeira versão que eu li era para rendimentos acima de 100 mil euros. Não sei se, entretanto, mudaram a ideia que tinham. Uhum. O que eu sei é que, à partida, não vai avançar neste orçamento. Porque a política do Costa era não haver mais tributação mais alta do que o que estava antes de ele entrar. Portanto, pelo menos até ele, enquanto lá anda, o que está previsto é que não se aumente as tributações. Ok, não se altera nada então, ok. Portanto, tinha saído isso, porque lá está, vai sair este mês de outubro, vai ser imensa coisa cá para fora. Isto está em cima da mesa, só que lá está. Nós escolhemos um partido que não ganhou maioria, o que é bastante importante. Porque o que é que acontece? Uns dizem umas coisas, mas só votando certos partidos é que aquilo passa para a frente. Isto eu que não percebo muito de política, mas cá em casa tenho uma pessoa que percebe e vou ouvindo assim algumas coisas. Portanto, é normal que este mês e o último mês já era setembro, já se está a elaborar o Orçamento de Estado, já está a maioria feito, e que vão surgindo estas questões, porque é muito normal nesta altura. Vamos aguardar até que ele seja finalizado, porque lá está, neste momento nós não temos grande voto na matéria. Só quando nós elegemos 4 anos, em 4 anos, é que escolhemos as pessoas que lá estão. Portanto, neste momento vamos ver, o orçamento não me parece que vai ser muito que nos vá prejudicar assim muito, porque não faria sentido, sendo, acho que as eleições é no próximo ano, acho eu, portanto não me parece que vão mexer muito. Acho que é para o ano, não tenho certeza para o ano daqui a 2 anos, mas acho que é para o ano. Portanto, não me parece que vá sair assim medidas de tributar muito os nossos rendimentos. Acho que vão ser tudo medidas favoráveis, já com a Então, alteração dos escalões, que vai mudar o nosso rendimento, vai ser bom. Portanto, então, não... essas medidas que porventura mudam em outubro, ou vão-se alterar em outubro, É para se o próximo mudarem ano, para alguma coisa, 2022. eu tinha aqui outra pergunta de um seguidor que pergunta se alterou alguma coisa este ano no registro dos dividendos. Portanto, Não. lá está, nem tá. Pouca coisa mudou, não, foi pouquíssimo e não mexeu nessas áreas. Ok, Mudou, por exemplo, o IRS jovem, que foi muito falado na altura de fazer o IRS, estava sempre a falar nas minhas histórias, por exemplo, isso foi uma das medidas que vai sair nova, vão mudar um bocadinho o regime agora neste Orçamento de Estado, também já saiu nas notícias que estava garantido que fosse assim, mas lá está, até sair a versão final não temos a certeza, mas que já estava isso em cima da mesa, já aprovado que é o regime ser para 5 anos, não para 3, vai aumentar, pronto. Esse foi o maior, depois houve ali qualquer coisa de apoio a quem estava a regressar a Portugal, de resto não houve assim, não se vai mexer muito, o IRS vai ser muito semelhante ao do ano de 2020, porque não foi grande coisa alterada. ok, perfeito. Para terminar, porque temos aqui algumas perguntas e vamos dar por isto terminado, muitas delas foram por causa do novo regime do englobamento, e para terminar temos um bocadinho diferente àquilo que é o tema de hoje, que é devemos criar empresa, e ele até põe entre aspas, que vão dizer obviamente que depende dos valores, mas que devemos criar empresa a partir de que valores? Então, aqui eu na parte dos investimentos, isto já vai muito da minha opinião, se calhar também lá está, depende mesmo dos valores que se tem de ganhos e quando é que uma pessoa decide vender, porque se calhar se uma pessoa não decide vender
que é o mais comum, especialmente quem está à procura do FIRE, não é? Não vai vender tudo na mesma altura. Então acaba por vender em diferentes anos e pode ter só um rendimento de 10 mil. Imagina que a pessoa não trabalha e só vai viver dos seus rendimentos. Compensa estar em IRS, até pode optar pelo englobamento e paga taxas mais baixas do que estar a pagar os 28%. Mas mesmo com os 28%, não é que seja assim uma taxa muito alta. Às vezes pode ter interesse uma pessoa meter a empresa para colocar despesas que teve com o negócio em si, tipo o computador, esse tipo de coisas. Ou seja, eu digo sempre associado a investimentos em empresa, mas que associe a outro negócio, até que queira criar um negócio de outra coisa qualquer e acaba por fazer investimentos pela empresa. Ok, isso também conta muito quando se tem, em vez de pagar os tais 28%, se englobarmos, ou isso é uma coisa completamente à parte. Se À tivermos parte. investimentos, completamente à parte, os investimentos é Completamente uma em coisa, parte. a empresa é outra. Não dá para amortizar um bocadinho aquilo que é os impostos a pagar com a criação da empresa. Não, então, em criação de empresa, se temos uma mais-valia, aquilo é feito anualmente, ou seja, não é quando se vende. Todos os anos nós temos que avaliar o bem, neste caso aquela ação, ela fica restada numa conta de investimento, que depois aparece no ativo da empresa, ou seja, é uma coisa que se pode vender futuramente. E o que é que nós temos? Ok, o ativo vale 10 mil euros, a 31 compramos aquilo e valia 10 mil euros. Pronto. No ano de 2020 valia 10 mil euros. A 31 de dezembro de 2022, mantemos o ativo e ele neste momento vale 12.500. Ou seja, tivemos uma mais-valia de 2.500. Essa mais-valia vai ser tributada nesse próprio ano, em 2022. As taxas de imposto de empresas varia. Elas tanto podem ir até 17% se o lucro da empresa, imagina só tem mais-valias e não tem mais nada na empresa, só essa mais-valia de 2.500 euros. Teve um lucro de 2.500 euros. Vai ser tributado a 17%. Porquê? Porque até 25 mil euros de lucro, o IRC que se paga é 17%. Acima de 25 mil euros vai pagar 21%. Mas depois tem outro problema, que é, nós numa empresa, o dinheiro, numa empresa sociedade, não é nosso, é da sociedade. O que nós tiramos da empresa é dividendos, ou então temos um salário, ou seja o que for. Se tivermos um salário, temos que pagar as contribuições para a Segurança Social e pagamos retenção na fonte e depois a fazer o IRS, podemos ou não receber IRS, ou até pagar. Depois temos os dividendos. Como já tinha referido, se for de uma PME, pode ser 28% ou menos se englobar, ou se colocar se decidir fazer o mesmo englobamento, que é colocar no IRS. Portanto, vai sempre pagar impostos. Aqui é preciso fazer uma análise, é daquelas análises um bocadinho complicadas, neste caso. Aqui teria que ser muito bem feito, não é? Para ter a certeza do que estaria a fazer, porque depende muito. Vai sempre pagar impostos, não há aqui como não pagar. Sendo a empresa ou particular, é ver o que é mais vantajoso e quanto é que terá de investimento naquele ano. Ok, perfeito, perfeito. Bruna, obrigado por esclarecer estas perguntas todas, porque também queria fazer isto contigo. Há muita gente que eu vejo que quer começar a investir, tem medo, e como tu logo no início disseste, é mais uma desculpa, e pronto, tem aqui para eliminar essa desculpa de não investir. Para quem está a ver e para quem tem interesse em investir, não investir só mesmo porque tem medo desta área da contabilidade, da fiscalidade e como é que deve atuar. Têm aqui tudo e eu vou pedir a toda a gente que nos esteja a ver, especialmente no podcast, isto vai estar no YouTube, no meu canal do YouTube de Gonçalo Ribeirinho, portanto, vocês têm acesso lá aos comentários. Dentro desses, vocês podem dizer as vossas dúvidas, que depois eu comunico à Bruna e ela também tenta de alguma forma possível, responder a essas dúvidas, se forem muitas. E depois vou tentar falar novamente com a Bruna e marcarmos, obviamente, que depois a Bruna também não deve ter também o seu tempo ocupado, mas de uma melhor forma possível organizarmos aí um segundo podcast com as dúvidas mais frequentes. Portanto, Bruna, muito obrigado por teres vindo aqui hoje. Não sei se queres dizer mais alguma coisa para terminar, relacionado com também aquilo que é o teu projeto, porque eu sei que eu já adquiri o e-book. O curso? Que é curso? O e-book. Sim, acaba por ser um curso. Tem o e-book mais ali, o curso, mais aquilo videoaulas. Aquilo é muito prático. Adquiri na altura em que tinhas menos de 10 mil seguidores, agora já estás com 25 mil. 25.
E na altura em que era 15 euros, eu adquiri o e-book. E para quem está a investir, além de ter este vídeo, esta grande mais-valia, tem esse e-book da Bruna. Vou deixar tudo aí na descrição. E Que também agora não está muito mais caro do que eu compraste. Eu, quando adicionei as aulas, subi para 20 euros, portanto, não Sim, é é uma mesmo mais-valia razão para para toda a não gente. investirem, exatamente. Exatamente, aquilo é uma mais-valia. Se tem aquela desculpa de não investir por causa disto, então tem este e-book que tem aqui o meu testemunho, que é excelente, aprendi muito e serve como manual, tenho sempre à Chegaste minha aí beira. lá dos últimos 2 meses, eu cheguei, acho que já atualizei, eu não tenho a certeza, tenho que ir ver, porque eu já pus um vídeo que é Noções Gerais de IRS. Como geralmente aquele curso é mais para quem já percebe um bocadinho, mas decidi pôr uma aulinha tipo a explicar a simulação de IRS antes de colocar os investimentos. Mas tu atualizaste a tua Olha, tenho parte que ir daquele e-book ver. com um Sim, curso? Ah, sim, ok. tem as Então eu tenho que aulas. me inscrever novamente, correto? Ou tenho que. Ou Depois isso via que é. eu, na altura, quem comprou há algum tempo, eu depois enviei e-mail a dizer: olha, registra-te na plataforma porque tem lá aulas para ver, sem custo Ok, algum, até dava um cupom de ok, desconto. Entretanto, se não recebeste, manda-me e-mail que eu mando-te. Agora até vamos mudar de plataforma, que passei do Thinkific para o Kajabi, mas também toda a gente já tinha conta no Thinkific, vai receber um e-mail a dizer: olha, registra-te no Kajabi, sem qualquer custo ok, associado, é ok. simplesmente mudança de plataforma. E também, já que em relacionamento com aquela pergunta, a última pergunta de empresa, não sei o que mais, ehm, tens agora recentemente, e uma coisa que também estou super interessado, que é o teu curso de Vamos Empreender, ou Como podes empreender dizer legalmente? como empreender legalmente, que tenho super interesse, e para quem tem interesse também a abrir o seu próprio negócio, tem lá todas as informações contidas como abrirem efetivamente um negócio legalmente. Portanto, Exatamente. Bruna, queres acrescentar mais alguma coisa? Não é recente, o curso já foi lançado em fevereiro, ou seja, quem entrar agora já tem imensas aulas. Isto é sempre assim, quem entra no início acaba por ter preços mais vantajosos. Bem, não tem as aulas todas, e neste momento já tem imensas aulas, grupos de Facebook lá com perguntas, portanto, imensa coisa que já podem fazer. Também todas as informações estão no meu feed do Instagram ou no meu site, ou então muito rapidamente também esclarecem tudo com uma mensagem privada que eu dou sempre no Instagram a responder a tudo. Não tem vagas limitadas, ou tem aquilo de Não, é Não? ilimitadas. É qualquer Ok, pessoa pode entrar. ok. Perfeito. Ok, Bruna, mais uma vez então obrigado por compareceres aqui e disponibilizares o teu tempo para tirar estas dúvidas. Vocês, enquanto ouvintes, metam aí nos comentários as vossas dúvidas, que porventura podemos convidar mais uma vez a Bruna para um próximo episódio. Portanto, espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau, beijinho.